satisfação por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Domingo próximo passado, Dia das Mães, pela manhã, eu preguei sobre algumas mães. E uma das mães que eu queria falar está na história de hoje. Não havia viabilidade por causa da questão do tempo, então eu peguei a história dela e trouxe para cá para uma mensagem à parte, porque eu queria muito voltar a falar sobre ela. A história dela é uma história fascinante, que mistura todas as nuances das histórias mais fascinantes. É uma história de desprezo, é uma história de abandono, mas é uma história também de acolhimento, é uma história de vitória e uma história com final surpreendente, mas absolutamente divino e espetacular. E eu aprendo muito nessa história sobre essa mãe através dos olhos de Deus. Como são os olhos de Deus? Eu, algumas vezes, tive a oportunidade de ver pessoas falando sobre os olhos de Deus. A Bíblia fala, de fato, sobre os olhos de Deus, sobre o olhar de Deus, em muitos aspectos e em muitas nuances. Mas lembro, por exemplo, que eu estava numa viagem, né, eu era o preletor, e haviam várias bandas que iam tocar, né, e um pessoal que ia tocar, estava lá conversando, e ele estava falando assim, olha que Deus está vendo. Vamos lá, pessoal, fala aí, vai. Não estavam errados em falar isso. É uma coisa muito comum no meio evangélico a gente falar assim, olha. Me ajuda, pessoal, vai. Mas o tom claramente é, ó. Me ajuda. Deus está vendo. Que não está errado, porque Deus sonda mentes e corações. Só que me preocupa um pouco essa visão do olhar de Deus como sendo algo punitivo, como sendo algo meio como que está esperando, né, você cometer um deslize para poder chegar ali e exercer uma severidade. É evidente que Deus disciplina quem ama, mas afinal de contas, como são os olhos de Deus? Tema dessa manhã, dessa santa manhã de domingo, me ajude. Vamos lá, igreja, bem alto, vai. Os olhos de Deus. Essa história está em Gênesis, capítulo 16, numa história absolutamente fascinante. Fascinante. Um tema necessário, que de tempos em tempos precisa voltar à igreja, porque é de fato um tema mais necessário do que o aniversário que a gente comemora todo ano, né? Esse é um tema que tem que voltar repetidamente na casa do Papai do Céu. Claro que guardando as suas devidas diferenças para cada vez. Hoje quero abordar aspectos diferenciados desse texto, mas que é um texto tremendo. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão. Sarai, que depois passou a ser chamada de Sara, você conhece, e Abrão, que depois passou a ser chamada de Abraão. Disse Sarai a Abrão, versículo 5: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva, me ajude, igreja, por favor, vai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Por favor, Sarai. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações, fala conosco, abre o nosso entendimento, opera em nós, realiza o teu querer. Em o nome de Jesus, o povo de Deus diga, ore comigo, diga em nome de Jesus. Ensina-me, Senhor, sobre os teus olhos. Diga amém, amados. Irmãos, para ficar ponto pacífico, eu vou ficar chamando Sara e Abraão. Eu vou ficar chamando
Mas você sabe que nesse momento aqui ainda era e Abrão, tá? Vamos ficar Sara, então Sara e Abrão. Deus chama Abraão, primeira parte, a história, de 3 curtas e objetivas partes, mas de uma história tremenda. Fica comigo aqui 20 minutinhos, por favor. Deus chama Abraão e faz promessas a ele. Papai do céu sempre faz promessas, injeta ânimo. Papai do céu sempre quando chama injeta ânimo. Papai do céu é tremendo nisso, né? E diz, olha, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Olha lá para as estrelas do céu. Depois num dado momento, mais à frente, mandou mostrar, assim vai ser a tua descendência. Abençoarei os que te abençoarem. Aliás, profecia que está sobre o povo de Deus. Abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti farei, se tu, uma promessa tremenda também, se tu, trabalhamos isso no outro dia aqui, isso é muito significativo, mais do que seja um abençoado, seja a bênção. E ser bênção é melhor do que ser abençoado, diga amém aí, amados. Por quê? Porque se eu for bênção, aonde eu chegar, abençoados estarão todos, porque eu sou bênção. Essa é a promessa para Abraão. Se tu um abençoado, não, isso é pouco para o povo de Deus. Se tu uma bênção, que onde você chegar tem bênção, porque você é bênção, né? Sempre falo isso, está chegando o Congresso da Família, e é impossível não pensar nisso, né? Que toda vez que seus filhos ouvirem você chegando, seus pais ouvirem você chegando, quem quer que seja na sua família ouvir você chegando, digam lá, chegou a bênção, né? Que não digam, ai, Jesus, chegou. Ai, Senhor, tem misericórdia. Chegou. Chegou a confusão, chegou a discórdia. Irmãos, me perdoem. Um parênteses, nem no meu planejamento, nem pensei em falar sobre essa questão, mas vou falar aqui agora. Entendo que o Pai do Céu quer que eu fale um pouquinho sobre isso. Não é por falta de amor, irmãos. Muitas vezes é por questão de personalidade mesmo. Personalidade melancólica, e cuidado que a gente fala assim, então é porque o cara é agressivo. Nem sempre, irmãos. Se transforma num transtorno para a família porque tem uma personalidade agressiva, é verdade, mas também se transforma num transtorno para a família porque muitas vezes tem uma personalidade melancólica. Já chegou um dia, aquele dia que você está, né, animado e tal, aí chega aquela pessoa, mas ela está sempre, me ajude, para baixo. Então cuidado, queridos, nós somos bênçãos, devemos ser. Diga aleluia aí, vai. E aí vai, Abraão tinha nada menos do que... Quantos anos ele tinha quando recebeu a promessa, irmãos? 75 anos, irmãos. E o tempo vai passar, o tempo vai passar, o tempo vai passar, o tempo vai passar. E cadê o filho? Pergunta para mim, vai. Não vem. Sara faz o que é muito comum. Quando eu acho que a ação de Deus está demorando, isso é comum ao extremo. Quando eu acho que a ação de Deus está demorando, eu entendo que eu tenho que eu mesmo agir. É o que Sara faz. Ela vira para Abraão e fala assim, olha, tem aqui a minha serva, que era uma escrava, pega, concebe, e com o filho dela como se fosse nosso. Ela não consegue acreditar que o tempo de Deus se cumprirá, que Deus agirá no seu tempo. A gente tem essa tendência mesmo. É difícil demais esperar a ação divina. Conquanto Deus esteja agindo, eu não esteja vendo. Eu entendo que eu tenho que fazer algo. E é aqui que normalmente começa a complicar. Eu entendo que eu tenho que fazer algo no casamento humano. Eu tenho que fazer algo humano na igreja, no meu ministério. E é aqui que um montão de gente se perde. E aí ela vai lá. Eles vão, coabitam, têm relações sexuais, Agar fica grávida e o menino nasce, Ismael nasce. Nasceu o garoto. Vamos lá, amados, vai. E aí algo muito natural vai acontecer, muito comum. Ora, Agar era uma escrava. Pensa comigo, vai. Agar, me ajude, igreja, vai. Agar, escrava. De repente, a escrava é mãe do filho do Senhor. Ela, me ajuda. O que você acha que aconteceu com ela? Ela, sim, vai, desceu. Mas absolutamente natural. A Bíblia é tremenda, né? Ela mostra cada nuance dos aspectos da gente. Mas, natural. E nisso, quem está olhando? Sara. Me ajude. Quem está olhando? E Sara entendeu que Agar a desprezou. Me ajude. Sara entendeu? Sara vai em Abraão, como vocês mulheres sabem fazer, como ninguém.
encosta ele num canto e fala assim, olha só, olha o que você está me fazendo. Ela merecia uma resposta, irmãos. Assim, olha, não, quem provocou essa situação, minha querida, foi você que deu a ideia, mas nessa altura eu não lembro mais disso. E ele disse assim, seja sobre você, Abraão, a afronta que é feita sobre mim. Abraão, como a maioria dos maridos, capitula. E quando as mulheres se levantam, a gente capitula. E ele diz, olha, seja feita como você quer. Sara vai, humilha Agar, me ajude, Sara. E aí, pensa na humilhação. Pensa no nível da humilhação. A ponto de Agar, então, fugir. Na verdade, a essa altura, o menino não tinha nem nascido, ela estava grávida ainda, tá, irmãos? O menino, ela foge. E aí ela foge nesse contexto. Quando ela foge, irmãos, aqui começa um contorno. Segunda parte, e deixa eu desenvolver essa questão aqui. Abandonada, fale comigo, vai. Melhor, rejeitada. Eu vou trabalhar 3 coisas aqui agora, irmãos, vai. Rejeição, abandono, fale comigo, vai. Bem alto, igreja, vai. E ninguém por mim. Fale comigo, vai. A história ganha graus de crueldade extrema porque Agar entrou na história sem desejar, sem opção. Ela não tinha opção de querer ou não querer coabitar sexualmente com seu senhor, com Abraão. Ela não tinha opção. Ela foi trazida por uma história que não era a história dela. Trouxeram ela para um problema que não era dela. A esterilidade de Sara não era um problema dela. A falta de fé de Sara em esperar o tempo de Deus não era um problema dela. A incapacidade de Abraão de dominar a sua esposa também, dominar no bom sentido, irmãos, dominar os impulsos inadequados da sua esposa, também não era um problema dela. Só que ela foi colocada no problema. Quando ela é trazida para o problema, ela é usada. Me ajude, ela é usada. Até o momento em que há um interesse em ser usada. Em que era interessante usá-la. Era interessante usá-la como barriga de aluguel, era interessante usá-la como um substituto para uma crise que aquela família vivia. Quando a questão muda de figura e ela já não é mais usável, me ajude, ela não é mais, ela então vai ser rejeitada. Me ajude, ela vai ser? Depois de rejeitada, ela vai ser abandonada. E depois de abandonada, ela vai ficar sem ninguém que se levante pela causa dela. As 3 nuances, irmãos, são das mais dramáticas da vida. Quando eu me sinto usado, me ajude, quando eu me sinto. E eu só me sinto usado quando eu já não sou mais usável. Me ajude, por favor, vai. Eu só percebo que eu fui usado quando eu já não sou mais usável, quando eu não sou mais utilizável, quando a minha presença não serve mais para nada, então eu percebo que eu vou ser rejeitado. Por que eu vou ser rejeitado? Porque na verdade nunca se importaram comigo. Tudo que queriam era me usar. Me usar. Não fique triste comigo, porque eu não falo de ninguém aqui. Não falo mesmo. De todo meu alma que eu não falo. Porque se estivesse falando, eu falaria. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, você me conhece. Mas uma das coisas que os pastores mais se queixam comigo, e não falo dos pastores nossos, pastores das outras denominações. Ontem, por exemplo, é exatamente que o pastor vira e mexe, ele se sente usado. Por que ele se sente usado? Porque quando há uma necessidade, ele é valorizado, vai nele. Mas parece quando ele não pode mais me dar nenhum tipo de retorno, ou quando o retorno que ele vai me dar não me interessa mais, o que muitos fazem, amados? Me ajude. O que muitos fazem com seus pastores? Não é o seu caso. E se foi, por favor, volte lá na igreja e resolva essa questão. Né? Porque é horrível ser usado, mas acredite, é pior ainda usar os outros. E fica aquela sensação amarga, e a maioria de nós já vivemos isso em algum momento, de que, calma aí, quem eu sou? Eu sou apenas algo que é usado quando há um interesse? É complicado quando uma jovem se aproxima de um rapaz, e na verdade, querida, tudo que ele quer, me ajude, é usar. É somente.
Enquanto tiver o desejo sexual, sobretudo, ele será homem. A gente fala de mulher, mas homem é filho do capeta também, irmão. Se não for o temor de Deus, não. De homem eu entendo tudo, irmão. Eu sou homem há 49 anos. E sou homem, macho. Irmãos, o cara quando quer sexo, o cara é um encanto. Rapaz, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Esse cara fica meio animal mesmo. Né? Eu contei a história aqui do Black, irmãos. Vou contar de novo aqui só para poder fazer uma ponte. O Black é o cachorro da minha mãe. O Black tem uns 10 filhos, uma com cada uma. E não dá a mínima para nenhum dos filhos. O Black é um cachorro imoral. E um pai... Nem merece ser chamado de pai aquele cachorro. É um cachorro. Eu contei aqui. Alguém lembra quando eu contei aqui? Não? Pasme. Quando acabou o culto, uma pessoa para mim falou assim, pastor, eu sou igual o Black. Assim mesmo. Eu falei, como? Ele falou assim, pastor, eu sou igual o Black. Eu tenho um com cada mulher. Não dou a minha para nenhum. Assim mesmo. E homem, querido, quando quer, querida, ele vai te dar a lua. Eu não posso falar muito de lua não, porque eu já prometi a lua para a pastora, mas eu casei com a pastora. Não dei a lua, mas eu casei. Aí a gente frequentava o recreio, permita-me um parênteses, e a gente olhando a lua lá e tal. A lua não prometi não. Eu falei assim, vou escrever teu nome, na época eu podia, não era pichação não, tá irmão? Vou escrever teu nome na pedra lá. Não escrevi nunca nada, maior história, né? E tal, era só romance. Mas eu casei ali direitinho, né? Só fui conhecer a pastora sexualmente depois do casamento, nós fizemos nossa carreira cristã bem direitinho. Mas o homem quando quer, querido, e aí depois, o pior não é nem isso, o pior é que depois quando ele aí conseguiu o que ele queria, que ele vai embora, como é que você se sente? Sabe? E é horrível isso. E é horrível isso. Pelo menos se fosse sincero, olha só, querida, o que eu quero é isso. Se você quer, quer. Se você não quer, não quer. Né? Mas não, vem tudo com tal. E isso vale para todos os setores da vida. H é usada. Quando não é mais utilizável, ela é rejeitada. Me ajude, ela é abandonada. Me ajude. E aí, o problema é teu, querida. Mas ela vai morrer, ela não tem como sustentar. Me ajude. E eu, com isso, eu já usei o que eu queria usar. Irmãos, Abraão foi um homem inigualável. Deus seja louvado pela vida de Abraão. Diga aleluia, irmãos. Mas também tinha suas facetas. Ah, tinha, como todos os homens de Deus. E uma delas está aqui. Conquanto é verdade que o próprio Deus vai falar algo com ele. E aí é que a gente vai entender a partir de agora. Vamos lá, volta ao texto comigo, vai. Respondeu Abraão a Sarai. 6, versículo 6, por favor, amados, vai. Respondeu, a tua serva procede segundo o melhor te parecer. Me ajude, Sarai. Versículo 7, por favor, queridos, vai. Tendo a fonte de água no deserto, junto. Igual o cascador agora, pessoal, vamos lá. Disse-lhe, vai, Agar, de onde vens, para onde vai? Ela respondeu, minha senhora. Então lhe disse o anjo, olha a ordem, e é uma teofania, anjo é uma manifestação divina no Velho Testamento, é anjo com letra maiúscula. Olha o que vai dizer, irmãos, versículo 9, vai, por favor, vai. Então, volta para a tua senhora. Eu daqui a pouquinho eu vou mostrar o olhar de Deus, eu já estou caminhando para a terceira parte, o olhar de Deus. Fale comigo bem alto, vai. Me ajude, vai. Mas antes do olhar de Deus se manifestar, e nós vamos ver a manifestação do olhar de Deus sobre aquela escrava, ele vai mandar ela fazer o que tem que ser feito.
E ela tem que voltar e tem que se humilhar de novo perante uma mulher que a tinha humilhado, que a tinha usado e a tinha desprezado. Porque nada justifica eu errar. Eu não posso humilhar o meu pai porque o meu pai me humilhou. Eu devo obediência aos meus pais, não interessa. Eu devo honra ao meu pai e minha mãe, não interessa quem eles sejam. Não, mas ele fez. A esposa deve honra ao marido, o marido deve honra à esposa, a ovelha deve honra ao seu pastor. Não interessa o que tem acontecido. E o resto, o olhar de Deus vai resolver. Mas não justifica uma barbaridade porque fizeram uma com você. Não justifica o teu desatino porque cometeram desatino com você. Não tem de justificar o teu erro porque erraram feio com você. E olha que o erro foi brabo, irmãos, porque não é fácil ser usado. Não é mole se sentir usado. Não é mole ser usado, jogado fora e você olhar e falar assim: e quem é por mim? Quando o salmista fala, eu gosto demais assim, porque a quem tenho eu no céu além de ti? Pergunte comigo, vai. Eu entendo a dor dele, irmãos. Quando meu papai faleceu, além da dor, no primeiro momento, a dor da ausência dele, da tristeza dele, da angústia dele, tá? Mas logo depois, o que me bateu assim, pela tristeza, da angústia, da falta dele, o que me bateu foi assim: meu Deus, eu perdi uma pessoa, tenta completar a frase para mim, que eu tinha certeza que era por mim. Na vida, não pretendo assustar nem entristecer você, mas na vida você vai contar nos dedos das mãos, pode repetir comigo, vai. Na vida inteira, tomara que eu viva até os 80, quem vai viver até os 80 aqui, você vivendo deseja, vai assim. Você vai contar em 80 anos de vida. Ontem eu vi uma peça, Ensina-me a Viver, em que ela morre aos 80 anos de idade. E na vida, vamos imaginar que chega aos 80, que Deus nos leve até lá. Diga amém aí, pessoal, vai. Numa vida de 80, você vai contar nos dedos das mãos, vai. Se não for de uma mão só. As pessoas com quem você pode dizer assim: fala comigo, essa é por mim. Fala comigo, vai. Bem alto, vai. Essa é por mim. Porque essa é por mim significa aconteça o que acontecer. Se eu errar, não quer dizer que ela seja pelo meu erro, longe disso, mas ela é por mim. Se eu não tiver nada para dar, ela é por mim. Se eu não tiver nada para oferecer, nada. Nem beleza, nem saúde, nem inteligência, nem nada. Nem nada. Nada. E quando o papai faleceu, eu falei assim: meu Deus, eu perdi uma pessoa que era por mim. Eu não tenho muitas. Não estou falando mal de ninguém não, irmão, nem dando uma de tadinho aqui. É porque ninguém tem muitas mesmo, né? E perdi uma. Mas nessa hora ainda disse: olha, mas você vai descobrir algo. Você vai descobrir algo tremendo. Fala comigo, vai. Me ajuda, igreja, vai. Mas não tenta errar em cima do erro dos outros. Faz o que é certo. Não tenta errar em cima do erro dos outros. Você vai descobrir algo tremendo. E vai descobrir mesmo, irmãos. Ela vai, e aí a terceira parte, o olhar de Deus. Ela vai, o anjo vai até ela. Vamos continuar, por favor, agora, vai. Versículo 10. Sua voz e sua fé, por favor. Bem alto, igreja, vai. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, vai. Onze. Disse-lhe, vai. Concebeste e darás à luz um filho. Ela já tinha concebido, já estava grávida. Darás à luz um filho a quem? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Vai, 12. Ele será, bem alto, igreja, ele será entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Agora vem algo que é qualquer coisa. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Bem alto, igreja, vai. Pois disse ela,
não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? 14. Por isso, aquele poço se chama Beer. Beer é poço. Fala comigo, vai. Beer, poço. Laai, Roi. Está entre Cádiz e Beredes. Beer, poço. Fala comigo, vai. Laai, que vive. Roi, que me vê. O que é tremendo é que quando Deus vai se mostrar como El Laai Roi, ou seja, o Deus, me ajude, igreja, vai, que vive e me vê, não é apenas o Deus que vê. Deus vê tudo. É isso aí, nenhum cristão tem dúvida disso. Quantos têm certeza que Deus vê tudo? Digam aleluia. O incrível é que eu consigo acreditar que Deus vê tudo. O duro é acreditar que Deus me vê. Me vê. Podia ter sido essa manifestação sobre Sara, a esposa de Abraão. Podia. Deus mostrar que Ele é o Deus que vê Sara. Porque Ele é o Deus que vê Sara. Diga aleluia, amados, vai. Podia, mas não vai. Como Jesus podia ter nascido num palácio real. Podia, mas não foi. E por que que não foi, irmãos? Porque Ele quis mostrar, quando Ele se revela como Deus que vive e vê, Ele se revela para uma escrava. Para uma. A gente não tem ideia do que é ser escrava. É a escória da escória. É o resto do resto. É o mais baixo extrato social. Para uma escrava. E pior, para uma escrava usada. Vamos lá, vai. Bem alto, igreja, vai. Abusada. Rejeitada. Abandonada e que, olhe para mim, não tinha ninguém por ela. Eu vou fechar com vontade de continuar. Repita a última frase comigo. E não tinha. O objetivo dessa manhã foi exatamente esse. Quando eu não tenho ninguém por mim. Não vou radicalizar para dizer assim, mas eu não tenho ninguém por mim? Tenho. Mas até quem eu tenho por mim, dessa vez não pode fazer nada. Há muitos momentos na vida, irmãos, que eu paro e falo assim, nesse caso, eu não tenho ninguém por mim. Porque até quem gostaria, não pode. Por quê? Porque aqui eu estou sozinho mesmo. É nessa hora, irmãos, que eu vou descobrir mais um dos tremendos atributos do meu Deus. O meu Deus é o Deus que vive. Diga comigo, o meu Deus. Não, vamos falar isso como filhos de Deus, né? O meu Deus é o Deus que vive. E merecia uma mensagem inteira, se não uma série, para falar sobre o Deus que vive. Porque Ele vive. Levante as suas mãos aos céus, então agradeça, diga, porque Tu vives, Senhor. Fale, querido, Senhor, porque Tu vives, Senhor. Porque Tu estás vivo, Senhor. E aí, queridos, El, o Deus Lahai, que vive. O Deus que vive, olhe para mim. O Deus que vive, fale comigo, vai. E me vê. Eu falo assim, pastor, amém, beleza. Que se está tudo tranquilo, não faz muita falta não. Mas chegará o dia, não é maldição, isso faz parte da vida. Chegará o momento, chega, em que você fala assim, quem tenho eu? Quem tenho eu? Os filhos são bênçãos. Deus seja louvado pelos nossos filhos. Quantos têm filhos aqui, digam aleluia. Mas eles precisam caminhar. Precisam ir. Não deposito neles, irmãos, o meu futuro. É claro que se vocês quiserem pagar uma viagem para mim viajar pelo mundo inteiro, eu vou aceitar. Mas não deposito nisso o meu futuro. Minha mamãe irá também no tempo devido. E mesmo a minha esposa, carne da minha carne,
Há momentos que ela sempre quer. Mas também não pense que o casamento tem suas limitações. Então, aquele dia, aquele tempo, em que você fala assim, quem tenho eu? Pergunte comigo, irmãos. Eu tenho o Deus. Me ajude, igreja. Eu tenho. Você tem? Então diga comigo assim, eu tenho. E me vê. Deus me vê. Pastor, não é tão difícil achar que Deus me vê, querido. Pensa na história. A mulher é escrava, abandonada, rejeitada, usada, jogada fora. Vai morrer miseravelmente. Deus vai lá e fala assim, não vai não, querida. Não vai não. Sabe por quê? Porque eu vivo e te vejo. Be'er la'aroi, o poço daquele que vive e me vê. Nessa manhã, o Deus que vive, me ajude. Me ajude, me ajude, me ajude. Me vê. Feche os seus olhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh Deus. E os teus ouvidos, és Deus de... Deus de aliança, Deus. Sei que os teus olhos, mais uma vez, você e Papai do Céu, mais ninguém. Sei que os... sempre atentos permanecem em mim. Mas a alegria vem. Tu és fiel, Deus que vive e me vê. Deus de aliança, Deus. Você chegou aqui perguntando quem é por mim. Saia do seu lugar, vem aqui na frente que eu vou te responder quem é por você. É agora. É agora. É agora. Pode vir aqui, querido, que eu vou orar por você.
E vou te responder mais uma vez. El Lai Hai. Você chegou aqui nessa manhã, meu Deus, quem me ajudará? Como será? Como será? Como é que eu vou enfrentar esse negócio, Deus? Você chegou aqui nessa manhã com um certo sentimento de solidão, querido. É você, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Com uma preocupação, como é que eu vou vencer esse negócio? Quem vai me ajudar? Quem vai entender a minha dor? Olhos fechados, cabeças curvadas. Você chegou nessa manhã dizendo, Senhor, quem é que vai entender o que está se passando comigo, se nem eu mesmo entendo? Vem aqui, querido, eu vou orar por você. Eu vou declarar o poder de Deus na sua vida nessa manhã, chegando pertinho do congresso da família. Em que você está dizendo, meu Deus, como será? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou superar esse negócio? Sei que os teus olhos, tragam para mim o espírito de oração, sempre atentos permanecem em mim. Toda a igreja, vamos adorar o Papai do Céu. E os teus ouvidos posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Vamos, povo do Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua Ensina suas mãos, vamos começar pelos pedidos de oração, por favor, para essa sexta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesta santa manhã de domingo, em que temos tantas necessidades, Deus, aqui nessa sexta, mas em toda a nave, em pessoas que estão assistindo o culto ao vivo, e particularmente dos que estão aqui na frente agora. E são tantas nuances, são tantas particularidades, tantas peculiaridades, Senhor, que seria impossível nós dimensionarmos o que vai em cada coração. A dor que vai em cada coração, a preocupação que vai em cada coração, a tristeza. Por isso viemos à Tua presença, Deus, chegamos-nos à Tua presença para clamar o Teu poder, clamar o Teu Espírito Santo, clamar a manifestação da Tua misericórdia, clamar a manifestação do milagre. Para que os milagres aconteçam e Teu povo seja, Deus, abençoado mais uma vez pela Tua graça. Mas hoje dá-nos além disso, Senhor. Que a certeza que Tu és por nós, a certeza que não estamos sozinhos, mas que o Teu olhar está conosco, que Tu és aquele que vive e vê tudo, mas Tu és aquele que vive e me vê cada lágrima, vê cada bobagem, vê aquilo que talvez eu ache importante, nem seja, mas não interessa, Tu vê, Senhor. Vê a minha solidão, vê as minhas dúvidas, vê quando minha cabeça está confusa,
que tu vê a cada um de nós especificamente, individualmente, Senhor. E se temos a certeza do teu milagre, temos que acontecerá no teu tempo, do teu jeito, da tua maneira, temos uma outra certeza, que é que tu estás conosco, que tu estás perto, como diz o hino, que tu és Deus de perto e não de longe, e que tu vive, que não falamos como a parede, Deus, que não falamos com o vazio, mas falamos com o Deus que vive e me vê. Que eu não sou invisível, Senhor, para ti. Que nós não somos invisíveis. E nessa manhã de domingo, Deus, com a tua igreja reunida, que fique em cada coração, que nós não somos invisíveis para ti. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Todos digam: irmão, você já foi invisível? Quem já foi invisível aqui, irmão? Deixa eu ver. Quem já foi invisível? Deixa eu ver assim. Levanta-se assim: não, o ser humano não tem o poder da invisibilidade. Não sabe nada de ser humano. Eu já fui invisível. Quem já foi invisível aqui? Deixa eu ver. Mas nunca para Deus. Talvez eu seja até para você. Passei e você não me viu, né? Há mulheres invisíveis dentro de casa, homens invisíveis dentro de casa, filhos invisíveis dentro de casa. Entra e sai e ninguém dá a mínima. Mas não para Deus. Levante suas mãos aos céus. Vamos ficar todos de pé, queridos. Amados, podem voltar, por favor. E o tríade vai chegar para cá, por gentileza, também. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.